Olá, boa tarde. Estamos aqui iniciando a nossa live, fazendo os primeiros testes. Se o som está ok, se o vídeo está ok. Tá dando para ouvir bem? O áudio está ok? Tá certo. Dani, consegue me ouvir? O áudio está ok, o vídeo também? Tudo certo com o áudio, tudo certo com o vídeo. Tudo ok? Se vocês puderem ir me dando um retorno aí, pessoal, com relação ao áudio, ao vídeo. A Denise aqui dando boa tarde. Carol, tudo certo? Que bom, pessoal. Logo mais começaremos com o nosso bate-papo de hoje, o Ezequiel. Né? Inicialmente já queria agradecendo a todos vocês pela participação aí nessa nossa live, nesse nosso bate-papo hoje sobre agentes insalubres ligado à área do TST, né? Do Técnico de Segurança do Trabalho. Na medida do possível, tá, pessoal? Eu vou sempre respondendo aí os questionamentos de vocês, os comentários. E esse é um bate-papo interessante que não seja somente um monólogo, né, meu falando e falando aqui a tarde inteira com vocês, mas interessante que vocês interajam comigo, que façam perguntas. Se de repente eu não conseguir responder ela durante a explanação da conversa, lá no finalzinho a gente tira um espacinho ali para dúvidas, certo? E eu queria ouvir sempre de vocês também algum posicionamento, alguma colocação. Né? A ideia é que isso seja realmente uma interação, né, do professor com vocês, certo? Então, se o áudio está legal, se o áudio está tranquilo, se o vídeo está ok, a gente vai começando aí a nossa introduçãozinha, o nosso bate-papo, certo? Então, meu nome é Yuri, certo, pessoal? Sou professor na Escola SEG aqui em Porto Alegre. Atualmente tenho lecionado disciplinas no curso de administração e no curso principalmente da parte do técnico em segurança do trabalho. Eu, de formação, eu sou engenheiro de produção e engenheiro de segurança do trabalho. Né? Primeiramente fiz o curso técnico em segurança e agora, né, consegui evoluindo e hoje tenho a oportunidade aí de poder trocar um pouquinho de experiência com vocês na parte da docência, né, tentando trazer a experiência de mercado, a experiência profissional na área como técnico de segurança, agora como engenheiro de segurança do trabalho também. E podendo aí também ouvir as experiências de vocês e ter aí essa interação. É muito importante sempre essa troca entre aluno e professor, porque muitas vezes vocês trazem uma realidade que conhecem, uma realidade que faz mais parte do dia a dia de vocês, então essa troca de experiência é sempre muito importante. Então, estou olhando aqui pelos comentários de vocês, todo mundo dizendo que o áudio e o vídeo tá ok. Tô dando uns minutinhos aí para que a gente aguarde o pessoal ir entrando, né? A gente sabe que tem a questão da conexão, às vezes internet, enfim, e o pessoal ali se ajeitando, né? Se ajeitando no sofá, se ajeitando, pegando uma aguinha, pegando um café, pra gente participar desse nosso bate-papo hoje, né? Então, essa nossa quarentena, essa situação bem atípica que a gente vem passando, o importante é a gente estar sempre presente e sempre se atualizando, procurar, de certa forma, também ser um ponto de normalidade nisso tudo, né? Porque a vida lá adiante ela vai seguir, a vida segue, as oportunidades elas vão continuar existindo, então a gente tentar ser um ponto de normalidade, tentar levar a nossa vida de uma forma normal, né? Tirar esse espaço do nosso dia aí, das 16 às 17 horas, para fazer um bate-papo sobre algo mais voltado para a área de mercado, mais voltado para a área de trabalho, enfim. Não digo esquecer tudo isso que a gente está passando, mas tentar ser um pouco mais isento nisso tudo e tornar esse dia produtivo. Tá certo? Então agora, pessoal, 16 horas e 3 minutos, né? Conferindo aqui no reloginho para a gente dar esse tempo para o pessoal entrar. Acho que a gente pode começar a conversar sobre o nosso assunto. E o assunto de hoje, pessoal, é um assunto interessantíssimo na parte de segurança do trabalho. A gente fala sobre agentes insalubres. Então, agentes insalubres, o tema efetivamente da live é agentes insalubres, né? Os principais agentes insalubres, pagamentos de adicionais ligados a agentes insalubres, e também as principais formas de
prevenção. A ideia é que a gente fale um pouquinho mais daquilo que todo mundo já conhece, a maioria das pessoas sabe a questão ali, que recebe um adicional, mas quanto que recebe, por que que recebe, quem recebe, quando recebe, né? E quebrar alguns paradigmas ligados a essa questão dos agentes insalubres, que ainda no Brasil é algo que a gente tem muito, mas muito mesmo a evoluir, certo, pessoal? Então todo mundo que está entrando, pessoal, vamos chegando, vamos compartilhando a nossa live. Eu tô vendo aqui uma galera de outros cursos também, o pessoal da enfermagem, o pessoal da ótica, eu sei que foi convidado para participar também. Eu vi uma galera da administração, que eu mandei para eles também o link. Aí Santa Maria presente, onde mais aí? Segue Caxias. Show de bola, pessoal, show de bola. Então vamos participando aí, vamos compartilhando, fala para os amigos, fala para os colegas, façam aí, digamos, esse compartilhamento, né? Porque acaba sendo também algo de grande valia para a sociedade como um todo. É um assunto bem corriqueiro que a gente está muito acostumado a falar no nosso dia a dia, mas trazer esse conhecimento para todo mundo também é importante, certo? Bom, aí Cruz Alta, boa tarde então, pessoal, todo mundo que já chegou. Acho que 5 minutinhos aí é um tempo ideal para a gente começar a nossa explanação. Então, o que são agentes insalubres dentro da segurança do trabalho, né, pessoal? A gente começa com uma breve reflexão sobre o que seria algo insalubre, né? Algo insalubre é algo que, do contrário da origem da palavra, que seria algo salubre, né? O que é algo salubre? É algo que traz saúde, algo saudável, né? E quando a gente fala em insalubre é algo que não traz saúde, né? Algo que nos prejudica, que prejudica a nossa saúde. Então, logicamente, o contrário nessa situação não seria recíproco, né? Não existe um trabalho que traga saúde, né? Mas a gente tem que entender que é bem próximo os dois conceitos, no sentido que insalubridade é algo não faz bem, não traz algo positivo, traz, muito pelo contrário, traz algo que pode prejudicar a saúde dos trabalhadores, certo? Mas assim, eu costumo sempre brincar com os meus alunos nas aulas que a partir do momento que nós entramos para a área de segurança do trabalho, a gente passa a ser uma espécie de consultor da área, né? Tudo o pessoal pergunta pra gente, né? Olha, eu trabalho com ponta de faca dentro de um restaurante, eu não tenho que ganhar insalubridade. Ô professor, né, enfim, sempre tem aquele tio, aquela tia, mas a fulana trabalha em cima de cadeira, ela não tem que ganhar insalubridade, né? O pessoal que é do técnico de segurança deve estar se identificando com esse tipo de exemplo que eu trago, porque isso é muito comum, né? Então, quem tem que ganhar pagamento de insalubridade, né? Quem tem que ganhar um adicional de insalubridade? Quais as situações efetivamente recebem esse adicional? Quais as atividades ou quais os riscos esses trabalhadores efetivamente devem estar expostos para ganhar esse adicional, né? Bom dia, aí galera dando bom dia. Olha, pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos aí, pessoal que está entrando agora também na live, certo? Então, assim, existem, tá, pessoal, alguns riscos que a gente considera dentro da segurança do trabalho como que dão essa necessidade, que tem essa necessidade de um pagamento de adicional. Basicamente, eu queria só falar um raciocínio que vocês cheguem a esse pensamento, né, que eu quero despertar em vocês hoje. Na opinião de vocês, se vocês puderem aí colocando a opinião, pagamento de insalubridade, vocês concordam com isso? Acham que é algo positivo ou não? Vocês acham que é algo positivo que o trabalhador ganhe em virtude de estar exposto aí a algum agente que não deixa, que traz consequências para a saúde dele? O que vocês acham? Vão falando aí que a gente vai entrando nessa discussão. Eu quero ouvir de vocês. Vocês acham positivo que um trabalhador ganhe insalubridade? Por que eu estou perguntando isso, tá, pessoal? É muito comum que a gente interprete o pagamento de insalubridade como algo positivo para os trabalhadores. Lógico, por quê? Olha, se ele está exposto a algo que pode trazer prejuízos para a saúde dele, nada mais justo que ele receber por essa exposição, né? Receber um adicional por essa exposição. Eu digo para vocês, tá, pessoal, como profissional da área, como profissional que trabalha com isso, como profissional que diariamente lida muito com essas questões, eu posso dizer para vocês que hoje o Brasil ele está indo contra, né, o Brasil está indo contra
A maioria do pessoal aqui está dizendo que é positivo, a maioria do pessoal está dizendo que é com certeza. E vou dizer para vocês uma situação, tá certo? Eu não quero ser o mensageiro da discórdia aqui, mas infelizmente eu tenho que passar um ponto de vista de um profissional da área. Por que que eu não concordo com o pagamento de insalubridade? Por quê? Não que eu não concorde com o pagamento em si, eu acho que realmente é válido e está dentro da nossa legislação. Mas, via de regra, pessoal, a realidade internacional, saiu um estudo da Confederação Nacional das Indústrias no ano de 2016, que mostra que nós estamos muito atrasados ainda nesse ponto, em virtude de que os outros países, por exemplo, até a África do Sul, México, Canadá, alguns outros países também da Europa, a prioridade é eliminar o risco. A prioridade é fazer com que os trabalhadores não fiquem expostos a riscos, né? Quando a gente no Brasil monetiza a exposição, ou seja, fornece um pagamento pela exposição, a gente está simplesmente dizendo, olha, eu estou pagando para que se você adoecer, você tenha como se tratar. Eu estou pagando pela tua saúde, eu estou pagando para você adoecer. Certo? Então, se a gente começar a enxergar por essa ótica que a prioridade do Brasil não é eliminar riscos, que a prioridade do Brasil não é não expor os trabalhadores, mas sim pagar para ele adoecer, né? Então, se nós enxergarmos isso de uma forma prevencionista, com a prevenção como prioridade, o pagamento de insalubridade não é algo legal. Não é algo legal porque é como se nós dessemos direitos para que as empresas, enfim, as grandes empresas, ou o empresário, pagasse para um trabalhador adoecer. E eu vou entrar mais adiante aqui na questão dos percentuais de pagamento, certo? E digo para vocês assim, o salário mínimo, por lei, é o piso para essa questão. É o piso para essa questão do pagamento de adicional. Então nós temos 3 percentuais, certo? De pagamento de adicional. 10%, 20% e 40%. Em cima do que a legislação preconiza? Que seja em cima do salário mínimo nacional. Pergunto para vocês, pessoal. 40% em cima de um salário mínimo que deve estar na base dos R$1.000 hoje, né? Me corrijam se eu estiver errado. 40% em cima disso, né? Vai dar em torno, né, de R$400 mais ou menos aí. O que vocês entendem? R$400. Hoje não paga uma consulta como um especialista, por exemplo, dependendo do tipo de contaminação, do tipo de exposição que vocês estiverem expostos, né? Então, não é legal, né? Partindo desse ponto de vista, não é legal pagar para alguém adoecer, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar em pensamento, a primeira coisa que a gente tem que colocar como prioridade é eliminar riscos, ou seja, fazer o possível para que o trabalhador não fique exposto a determinados agentes que podem causar dano à sua saúde. E como que a gente consegue fazer isso? Bom, isso a gente vai tratar no decorrer dessa nossa discussão. Ou seja, então, partindo do ponto de vista não só do professor Yuri aqui, do engenheiro de segurança da área, mas sim do que a comunidade internacional trabalha, dos especialistas da área, dos estudiosos da área, principalmente da Fundacentro aqui no Brasil, que é o braço direito aí hoje da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, que antigamente era o Ministério do Trabalho. Então, partindo da ideia, né, de higiene ocupacional, que é algo que a gente trata dentro da segurança do trabalho, o pagamento de insalubridade não é algo positivo, né? O positivo é eliminar risco, ou minimizar, ou seja, diminuir o máximo possível a exposição desses trabalhadores, certo? Bom, mas então, lembra que eu falei para vocês daquela consultoria que a gente que é da segurança do trabalho geralmente acaba dando para os familiares, né? Quais são os agentes que efetivamente fornecem esse direito ao recebimento desse adicional, certo? Então, dentro da legislação brasileira, nós temos lá a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Só ver que a Roberta aqui está falando uma colocação. É importante lembrar que a legislação determina que os percentuais de insalubridade e periculosidade são calculados sobre o valor do salário mínimo, o que é o valor baixo. É exatamente isso aí, Roberta. Exatamente, bem dentro da linha de raciocínio do que a gente estava comentando, né? Então, é um valor irrisório, né? Se pegar 10%, por exemplo, no salário mínimo, é uma piada, né, nesse sentido, certo? Yuri, tu estás dizendo, então, que a legislação não é algo interessante, não é algo que beneficia o trabalhador? Não, eu estou dizendo que a gente tem que pensar de uma forma mais crítica isso, né? Eu não aceito ninguém pagar pela minha saúde.
né? Eu não concordo com isso. E muitas vezes o trabalhador, pessoal, ele também enxerga dessa forma diferente. Muitas vezes quando a gente está fazendo, né, eu presto consultoria também na área de segurança do trabalho, quando eu já atuei como técnico e agora na consultoria na área de engenharia de segurança, a gente vai fazer estudos dentro das empresas para tentar reduzir essa exposição dos trabalhadores a agentes insalubres. E o trabalhador não vê a gente com bons olhos. Por quê? Quando a gente tenta fazer uma avaliação de ruído, quando a gente tenta fazer uma avaliação de químicos, quando a gente vai fazer uma avaliação da exposição, né, dos agentes que ele trabalha dia a dia, o trabalhador pensa a primeira coisa: estão querendo tirar a minha insalubridade, né? Eu digo para vocês por experiência própria, pessoal. As primeiras vezes que eu fiz dosimetria de ruído, ou seja, quer colocar um dosímetro de ruído próximo da zona auditiva do trabalhador para verificar efetivamente o que ele está exposto, as primeiras vezes eu, de forma muito ingênua, colocava o aparelho no trabalhador, ia lá, olhava de vez em quando. E quando eu ia fazer a avaliação dos gráficos, enfim, a avaliação dos valores que foram gerados, eram absurdos para a realidade do que ele fazia. Eu sabia que não tinha aquele ruído lá, porque eu estava no dia a dia trabalhando com eles, né? E aí eu cheguei à conclusão que o pessoal tentava sabotar a avaliação. Por quê? Porque eu vou tirar a insalubridade dele. O engenheiro está querendo tirar a minha insalubridade, certo? Então é difícil, o pessoal até até nos ameaça. Às vezes, pô, já vem esse engenheiro tentar tirar a nossa insalubridade. Gente, mas é claro que eu quero tirar a insalubridade de vocês, eu não quero que vocês fiquem expostos. Eu estou fazendo uma avaliação para ver de que forma eu posso trabalhar para diminuir essa exposição de vocês. Mas é importante sempre, né, que a gente consiga passar para o trabalhador efetivamente o que a gente está fazendo ali. Certo? Então são poucos que conseguem chegar nesse raciocínio ainda dos trabalhadores, e a gente sempre acaba tentando trabalhar com eles, que não é legal ganhar esse adicional. Certo? Então vamos começar a trabalhar agora efetivamente quais são esses agentes, né? Como primeiro agente, a gente precisa saber de onde que isso sai. Então, como eu falei para vocês, a gente tem a consolidação das leis trabalhistas, e dentro dela puxa uma legislação que a gente chama de portaria, né? Que é a portaria ligada à área de segurança do trabalho, que são as normas regulamentadoras, né? Que volta e meia a gente tem escutado falar nos últimos tempos aí, que vão ser revisadas, que vão cortar, não vão cortar. Gente, está acontecendo uma revisão, está acontecendo efetivamente algumas releituras, né? Tem algumas coisas que são bem obsoletas e eu vou falar com vocês posteriormente. Mas é sempre importante ressaltar que elas realmente precisavam de algumas melhorias e alguns ajustes pontuais, né? Diferente de algumas coisas que estavam sendo divulgadas, enfim, que ia acabar, mas enfim, ela precisava. Isso é um fato e ela está acontecendo. Tá? Ainda se me perguntarem o que eu acho disso, eu acho que precisa fazer essa revisão para poder ter uma opinião formada. Certo? Bom, mas o que eu queria dizer para vocês? Então, dentro das normas regulamentadoras, nós temos uma norma específica que fala sobre agentes insalubres, sobre insalubridade, que é a NR15 do Ministério do Trabalho, né? Antigo Ministério do Trabalho, hoje Secretaria do Trabalho, e ela fala sobre 14 anexos que estipulam quais são os agentes que podem gerar, digamos assim, algum dano para a saúde do trabalhador, né, e que efetivamente merecem ressarcir monetariamente o trabalhador que fica exposto a esses agentes, certo? Então eu vou tentar brevemente falar sobre cada um deles, até porque é uma NR bem extensa, é uma NR... Em alguns pontos ela é um tanto complexa. Eu vou tentar tornar o mais lúdico, o mais objetivo possível, né, para a gente poder falar um pouquinho de cada um desses agentes e já falar um pouquinho também da questão dos percentuais, para lá no final a gente poder trabalhar a questão de métodos de controle, né, métodos de mitigação, de minimização desses agentes. Tá? Para o pessoal que está chegando aí, sejam muito bem-vindos à nossa live. Se quiserem colocando a opinião de vocês aí, fiquem à vontade. O primeiro agente que a gente vai trabalhar, tá, é basicamente os dois primeiros anexos da NR15, que são, ambos falam sobre ruído, certo? Ruído, então, basicamente, né, ele acaba gerando uma série de lesões, principalmente lesões auditivas nos trabalhadores, né? Então, o anexo 1 e 2 fala de limites de tolerância para ruído contínuo, e o anexo 2 fala sobre limites de tolerância, fala sobre ruído de impacto. Então, porque tem uma diferença entre ruídos, certo? Dentro da engenharia de segurança do trabalho, a gente considera como ruído contínuo aquele ruído contínuo intermitente, aquele ruído que fica o tempo todo sendo executado. Imaginem vocês, por exemplo, trabalhar numa serralheria, né, onde fica ali uma lixadeira, uma ferramenta rotativa o dia inteiro, né? Principalmente quem já fez obra em casa, quem já fez, por exemplo,
reforma, enfim, né, que fica aquela esmerilhadeira, aquela lixadeira o tempo todo ligado. Aquilo irrita a gente de uma forma, né, que quando desliga a gente praticamente levanta as mãos pro céu e agradece, graças a Deus acabou essa barulheira. Né? Agora vocês imaginam os profissionais que trabalham o dia inteiro com esse tipo de ruído. Né? Então é um ruído extremamente desconfortável, é um ruído extremamente danoso quando elevado ao número de decibéis capaz de prejudicar a audição desses trabalhadores, certo? Então o anexo 1 fala sobre limite de tolerância para ruídos contínuo e o anexo 2 fala para ruído de impacto. O que seria um ruído de impacto? Uma batida, né? Um bate-estaca, um martelete, algo que fica o tempo inteiro batendo, certo? Então esses dois agentes eles fazem jus ao pagamento de um adicional quando são excedidos os limites de tolerância deles, né? Ou seja, basicamente a gente trabalha principalmente com o ruído contínuo, que é o mais normal, que a gente está acostumado, onde ele tem um limite de tolerância de 85 decibéis, certo? 85 decibéis por uma jornada de 8 horas de trabalho. Então é importantíssimo que a gente sempre trabalhe para tentar baixar esse nível de ruído, para que ele não atinja aí que ele não prejudique a saúde desses trabalhadores. Né? E algumas consequências aí que o ruído pode trazer. A perda auditiva induzida pelo ruído, né? Que é uma perda que o trabalhador não consegue recuperar, certo, pessoal? Isso é muito importante a gente ter em mente, que a perda auditiva induzida por ruído não tem como voltar atrás, não existe como, certo? Então isso é muito importante. E agora, pegando de novo aquele link que a gente falou lá no começo, é justo eu pagar para um trabalhador, por exemplo, perder a audição dele? Quanto que vale a audição de vocês? Se eu fizesse uma proposta hoje para vocês, quanto vocês querem para ficarem surdos? Vocês me diriam um valor? Eu diria, não, eu não quero isso de jeito nenhum. Concordam comigo? Eu concordo. Lógico que eu concordo comigo. Né? Mas eu digo assim, eu tenho certeza que vocês também nesse momento estão concordando comigo. Porque se eu disser, quanto que vale a audição de vocês? Quanto que vocês querem para ficarem surdos? Vocês vão dizer, não, professora, não aceito isso. De forma alguma. Não é? Então é a mesma coisa. Então a perda auditiva induzida por ruído. Mas o ruído também ele causa uma série de outros transtornos, né? Desde o estresse, problemas ligados à cefaleia, dor de cabeça, até problema ligado, né, pessoal, a questão de batimentos cardíacos, alteração. Então é algo extremamente importante que a gente sempre baixe, diminua o nível de ruído dentro das organizações, certo? Outro ponto que é interessante a gente falar, existiam empresas, pessoal, para vocês terem uma noção das formas de tentar burlar o sistema, né? Existiam empresas, por exemplo, que estavam contratando para ambientes ruidosos, de verdade, pessoal, isso é verdade, vi isso, participei disso na prática. Empresas que estavam contratando funcionários deficiente auditivo para colocar em ambiente ruidoso. Por quê? Ora, logo se o funcionário não escuta, não tem por que eu pagar adicional de insalubridade para ele. Vocês acreditam nisso? Estou falando para vocês, pessoal. No mundo real as coisas funcionam de um jeito que às vezes a gente nunca imaginaria que alguém pensaria em algo assim. Né? Mas lógico, deu problema, enfim, fiscalização de trabalho. Por quê? O ruído não causa só lesão no aparelho auditivo, mas uma série de outros transtornos, né, no corpo daquele funcionário, desde o estresse, a fadiga, o cansaço, batimento cardíaco diferente, enjoo, vômito, dependendo da intensidade do ruído. Por quê? O ruído, ele além do ruído em si, né, uma coisa que está sempre atrelada com o ruído, e eu vou falar desse risco posteriormente, tem a questão da vibração, enfim. Então a gente vai entrar nesse ponto mais adiante. Então os dois primeiros anexos dessa NR15 falam sobre ruído contínuo e ruído de impacto, certo? O adicional para o pagamento desse tipo de exposição é 20%, certo? Então, como eu falei para vocês, existe 10%, 20% e 40%, né, que são os adicionais de pagamento de insalubridade. Ou seja, para ruído, o adicional é 20%. Professor, mas eu tenho uma pergunta. Se eu ficar exposto a 85 decibéis, qual é o adicional que eu vou ganhar? 20%. E se ficar exposto a 90 decibéis? 20%. E se ficar exposto a 95 decibéis? 20%. Quer dizer, não aumenta o valor do pagamento de acordo com o nível do ruído. É um pagamento só, é um percentual só. Vocês conseguem entender agora por que eu não considero algo positivo? Porque, na verdade, o que a gente tinha que fazer era tentar minimizar isso. Era tentar não expor o trabalhador a esse nível tão elevado de ruído, ok? Bom, dois primeiros anexos, certo? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o terceiro anexo da NR15, que fala sobre calor.
certo? Uma coisa que a gente primeiro tem que conseguir entender é a diferença entre calor e temperatura. São coisas distintas que a gente acaba confundindo no nosso dia a dia. Porque é muito comum a gente ligar a televisão, né, quando for ver a previsão do tempo, clima, ou sei lá, o pessoal falar, hoje vai fazer muito calor. Né? Não, e na verdade, pessoal, calor em si é o processo de troca térmica, ou seja, é o processo onde a energia, que é o calor, se desloca de um corpo para outro quando há uma diferença de temperatura. Queira um exemplo prático disso, por exemplo, quando a gente coloca uma colher metálica a aquecer num fogareiro, no fogão, o que vai acontecer? Uma troca térmica, né? O calor que existe lá na ponta do fogão acesa vai fazer essa transferência, chegando até na ponta da colher metálica ali que a gente está segurando, né? A gente vai soltar, né? Então, isso a gente chama de fenômenos de transporte, né? Então, na verdade, esse calor, ele passou por condução, ou seja, chegou na gente. Existem outros tipos de transmissão de calor, que nem o da irradiação, por exemplo, quando a gente está na frente de uma fogueira, de um forno, e sente aquele calor radiante, certo? Então, o calor é muito importante a gente também avaliar. Por quê? O calor, ele traz um desgaste físico muito grande, o trabalhador sua muito, o trabalhador perde sais, o trabalhador, dependendo da taxa metabólica, ou seja, de qual a intensidade do esforço físico que ele faz durante a execução de uma determinada atividade, ele realmente pode passar mal, pode, né, ter problemas bem graves em virtude dessa exposição, certo? Então a gente também avalia isso para tentar diminuir. Então o calor seria aí o segundo agente físico que a gente chama, né? Então todos os agentes físicos, quando eu falar em agente físico, são formas de energia que o trabalhador recebe durante a sua exposição na atividade laboral, certo? Então o calor é o segundo item aí que a gente trabalha. Existem outras formas aí de a gente mitigar o calor, mas uma delas tem a ANR fala lá em um tempo de descanso, né? Enfim, e a gente sempre tem que olhar qual é a taxa metabólica que esse trabalhador, qual é a intensidade dessa atividade que o trabalhador faz para sempre tentar diminuir. Então, em termos de pagamento, vamos lá, vamos falar de valores agora, de monetizar essa questão do pagamento de insalubridade para esse trabalhador. 20%. Também 20% o trabalhador. Professor, mas o cara fica exposto a uma temperatura muito alta. 20%. Mas o outro lá fica numa temperatura muito maior. 20%. Então, esse adicional também não varia. Tá certo? Então eu vou falar agora rapidamente, né, só uma passada sobre o quarto anexo, certo? E o quarto anexo fala, aliás, o quarto anexo ele foi revogado, tá? Eu só estou falando que ele existe porque eu disse que são 14 anexos e chegar lá no final, né, eu disse, pô, professor, o senhor falou de 13, esqueceu um no meio do caminho aí. Não, não esqueci. É que na verdade, pessoal, o anexo 4, acreditem vocês que antigamente iluminação falava dentro desse anexo 4, ele gerava insalubridade. Né? E hoje já se entende que trabalhar num ambiente com uma luminosidade não adequada não necessariamente traz prejuízos para a saúde do trabalhador. A gente trabalha a iluminação lá em ergonomia, em questão de conforto. Né? Então, não necessariamente a gente trabalha como um agente insalubre. Então, esse anexo 4 ele foi revogado aí pela portaria 3.751 em 23 de novembro de 1990. Caiu. Insalubridade não é mais pago por iluminação. Tá certo? Vamos passar então aí para o anexo 5, certo? E o anexo 5 fala, o pessoal aí da, da radiologia já está bem acostumado a esse agente, mas é interessante a gente falar para os outros cursos também, certo? O anexo 5 fala sobre radiações ionizantes, ou seja, os trabalhadores que estão expostos à radiação ionizante. O que é uma radiação ionizante? É um tipo de radiação que ela traz em si uma energia suficiente, né, para ionizar o meio, ou seja, para remover elétrons, para expulsar elétrons, enfim, para modificar a estrutura de um átomo, né, de uma molécula, enfim. Então, podendo gerar, por exemplo, alguns prejuízos, enfim, para a saúde do trabalhador, como câncer, né? Enfim, alguns outros prejuízos também. Né? Então, não é à toa que, por exemplo, quando vocês vão tirar um raio-x, quando vocês vão em uma consulta lá, quando precisa tirar um raio-x, que o trabalhador vai para trás de um bioma, ou pelo menos deveria ir. Né? Já vi alguns que não fazem, por incrível que pareça, né? Mas é insano pensar nisso, mas tem algumas pessoas que não controlam. Mas, via de regra, ele vai para trás de um bioma de chumbo, porque o chumbo ele
né, bloqueia a passagem desse tipo de radiação, tá certo? Então esse trabalhador recebe quanto? Quanto que esse trabalhador recebe? Deveria receber 40%, certo? Independente do tamanho dessa exposição, é 40%, certo? Então, mais uma vez eu estou falando de novo, monetizar, ou seja, pagar um valor para que essa pessoa receba, né, esteja exposto a esse agente, tá certo? Pessoal, tá tranquilo até aqui? Como é que tá o ritmo? Eu quero ir ouvindo de vocês aí as considerações, estão conseguindo acompanhar, né? Eu preciso desse retorno de vocês aí, é interessante para que a gente consiga saber se o ritmo tá legal, se estão conseguindo compreender o assunto que a gente está abordando. Tá, vamos dando as considerações de vocês aí. Então, falamos aí já até o presente momento de 5 anexos, certo? Então vamos falar do 6º anexo agora, que fala sobre trabalho em condições hiperbáricas. O que seria uma condição hiperbárica? Quando a gente escuta essa primeira parte de uma palavra, hiper, né? Quando a gente fala em hipermercado, né? O que seria um hipermercado? Então é algo muito grande, algo, né, que tem maior expressão. E quando a gente fala em hipo, é algo baixo, né? Eu tive uma crise, enfim, a pessoa teve uma crise hipoglicêmica, né? Então, uma baixa glicemia no sangue. Então, quando a gente fala em condição hiperbárica, quando a gente fala em medir pressão, a gente mede pressão, a unidade de medida para pressão é bar, né? Então, a gente usa lá o bar para medir pressão. Pressão atmosférica. Aqui a gente está falando de pressão atmosférica, certo? Então, quando a gente tem um trabalho sobre condição hiperbárica, o que seria isso? Pressão atmosférica alta seria, por exemplo, quando a gente trabalha abaixo do nível do mar. Professor, isso é o contrário? Parece que fizeram os nomes para dar um nó na nossa cabeça, mas na verdade é o seguinte: quando eu trabalho acima do nível do mar, eu considero como uma pressão hipobárica, certo? E quando eu trabalho abaixo da linha do mar, eu considero como uma pressão hiperbárica, ou seja, a pressão atmosférica abaixo da linha do mar é muito grande, né? Ela é capaz de romper, sendo uma pressão hiperbárica, né? Numa condição, uma montanha, por exemplo, né? Que o pessoal sente o ar rarefeito, né? Que nem os times quando vão jogar na Libertadores da América, lá, que agora o futebol tá todo parado, mas o pessoal que vai jogar na altitude, o pessoal sente os efeitos de uma condição hipobárica, porque a pressão atmosférica lá é menor, é mais baixa, certo? Mas em que situações assim a gente vai trabalhar em condição hiperbárica, por exemplo, no nosso dia a dia? Vocês já pararam para se perguntar como que a gente faz aquelas estruturas na parte, por exemplo, numa ponte, quando a gente vai fazer a ponte do Guaíba aqui em Porto Alegre, para quem conhece, para quem vai fazer a estrutura de uma ponte embaixo d'água, como que o pessoal faz isso? O pessoal coloca um tubulão, certo? O pessoal coloca um tubulão, evacua a água que tem lá dentro, e a gente precisa fazer o quê? Descer os trabalhadores para trabalhar naquela função lá embaixo da linha da água, né? E a pressão atmosférica lá, pessoal, é muito grande, dependendo da profundidade. Quanto mais profundo, maior a pressão atmosférica. Então a gente precisa fazer todo um trabalho numa câmera hiperbárica, né, para o pessoal, para comprimir ele, para colocar uma pressão atmosférica que simule aquela que ele vai receber lá embaixo. Então a gente pressuriza o trabalhador e desce ele, né, para que ele execute a atividade lá, e depois traz ele de volta, e depois a gente precisa despressurizar esse trabalhador. São cálculos bem complexos de se fazer para poder liberar esse trabalhador para ir para casa. Depois ele fica um período em observação ainda antes de poder ir, certo? Então basicamente isso é um trabalho sobre condição hiperbárica. Para vocês terem uma noção, todos vocês já entraram nesse tipo de... Todos vocês não, mas alguns de nós já entraram nesse tipo de câmera, que é o avião, por exemplo. O avião, o que ele faz? Quando o avião sobe, lembrem quando, né, quem já viu filme, enfim, alguma coisa que nunca teve oportunidade de viajar de avião, quando fala lá, olha, a cabine vai ser pressurizada, ou seja, nós não conseguiríamos aguentar normalmente, sem nenhum problema, o avião acima da linha do mar sem sentir algum transtorno. Por quê? Porque a pressão atmosférica lá é diferente. Então, na verdade, naquele momento nós estamos pressurizados, simulando a pressão que a gente sentiria na Terra. Olha que interessante, né? Bem interessante isso, que a gente já até utiliza algum tipo dessas ferramentas e acaba
às vezes nem fazendo associação. Então, para os trabalhadores que exercem atividades dentro dessa condição de hiperbárica, ou seja, que trabalham abaixo da linha da terra, ou mesmo os mergulhadores, o pessoal que faz mergulho, tem que ir, né, aos poucos se acostumando, a gente fala que eles trabalham sobre esse agente, certo? E esse tipo de agente recebe o pagamento de 40%. Tá? Então 40% para os trabalhadores que executam esse tipo de atividade, certo? Então falamos aqui sobre 6 anexos, eu vou só controlando o horário, tá? Para a gente não se passar no horário também. Pessoal, vão fazendo perguntas, vão questionando aí, vão fazendo as considerações de vocês, né? Tô aqui à disposição. Agora a gente vai falar sobre o 7º anexo, né? O 7º anexo a gente fala sobre radiações não ionizantes. Antes a gente falou sobre radiação ionizante, agora a gente vai falar sobre radiação não ionizante. Basicamente, o que ela tem de diferença é que a radiação não ionizante tem a capacidade de ionizar o meio, né? Como a gente viu ali na radiação ionizante. De grande característica que a gente tem dentro da radiação ionizante é que ela tem a capacidade de aquecer, de esquentar, né? Acontece um processo que essa radiação não ionizante, quando atinge ali, né, o átomo, enfim, né, os elétrons acabam reverberando, né, enfim, então acaba gerando transmissão, liberação de energia, aquilo ali acaba aquecendo. Para vocês terem uma ideia, algo que funciona com radiação não ionizante, por exemplo, é o nosso micro-ondas, que a gente usa todo dia nas nossas casas, né? Outro exemplo prático aí que a gente vê radiação não ionizante é o pessoal que trabalha com solda, né? O pessoal que trabalha com solda, a emissão gerada, a radiação gerada na solda, ela acaba gerando uma radiação não ionizante. Não é à toa que o pessoal que trabalha com solda, aqueles que trabalham de forma informal, aqueles que a gente passa, né, às vezes na frente das casas, nas obras, e vê o pessoal trabalhando de forma informal, alguns soldadores, né, quando muitos estão segurando a máscara de solda aqui, de longe, né, eu vejo aquilo, eu chego a me arrepiar, né, mas as pessoas, por exemplo, alguns deles têm aquele V aqui, não sei se vocês já viram aquele V que fica vermelho aqui no peito, porque trabalham com uma camiseta mais aberta, porque eles estão recebendo radiação não ionizante o tempo todo, e aquilo está queimando eles, podendo trazer maiores problemas para a saúde, certo? Então, um exemplo prático aí, por exemplo, poderia ser na solda, né? O pessoal que trabalha com solda pode ter esse tipo de radiação. Uma curiosidade que eu podia trazer para vocês sobre a radiação não ionizante, citei o exemplo anteriormente ali do micro-ondas, né, pessoal? Então, micro-ondas, vocês querem fazer um teste, por exemplo, se a radiação não ionizante de vocês dentro do micro-ondas não está escapando, é uma coisa bem interessante de se fazer. Prestem bem atenção no que eu vou falar, tá? Não façam nada diferente do que eu estou falando. Se você pegar o celular de vocês, por exemplo, e colocar dentro do micro-ondas e fechá-lo, não faz mais nada além disso. É só isso que tem que fazer. Pega um celular de fora e liga para aquele celular lá dentro. O celular funciona com radiação não ionizante. É bem interessante isso também, tá, pessoal? Por isso que quando a gente está falando no celular muito tempo, o que acontece com a nossa orelha aqui, essa região? Aquece, né? Fica quente, o próprio celular fica quente, a nossa orelha fica quente, e a gente fica recebendo aquela radiação ionizante por muito tempo, tá? Então, logicamente, se o celular funciona com essa mesma situação da radiação não ionizante, se vocês colocarem ele nos micro-ondas, fecharem e com o celular de fora tentarem ligar, se o micro-ondas de vocês estiver tudo ok, tudo certo, o celular não vai chamar. Por quê? O micro-ondas ele é projetado para que aquela radiação ionizante não saia. Ou seja, se você ligar para o celular lá dentro e ele chamar, é um sinal que a radiação está entrando. Se ela está entrando, ela está saindo. Então, muito cuidado. Pode mandar para a manutenção que tem algum problema. Tá certo? Então, quem trabalha com radiação ionizante tem o direito a receber 20% de um percentual de insalubridade. Ok? Bom, vamos falar aí agora sobre o anexo. Parei no 7. Então, vamos falar aí. Já fizeste isso, Michael? Tá certo, tá certo. Eu acho que eu falei isso em aula para alguns alunos, eu dou alguns exemplos desse, para alguns que já foram meus alunos aí, o pessoal já sabe sobre esses exemplos práticos, tá certo? Então agora a gente vai falar aí sobre o anexo 8, tá, da ANR15, e o anexo 8 fala sobre, não repitam em casa, Camilo da Serra em Caxias. Olha, pode repetir em casa, Camila, desde que não liga o micro-ondas, é só ligar do celular de fora pro celular que está lá dentro. Não ligue o micro-ondas, pelo amor de Deus, tá? É só para testar, ver se está chamando ou não. Não pode tocar. Se vai dar como se o celular tivesse desligado, tá certo? Bom,
O anexo 8 aí, pessoal, fala sobre vibrações, certo? Fala sobre vibrações. Então, quando a gente fala de vibrações, a gente tem dois tipos de vibrações. Nós temos a vibração localizada, ou seja, a vibração localizada é aquela, por exemplo, de um trabalhador que executa atividade com alguma ferramenta que vibre, né? Ou nós temos também a vibração de corpo inteiro, tá? Por exemplo, aquele trabalhador que executa suas atividades numa retroescavadeira, num trator, um motorista de ônibus, por exemplo, o cobrador de ônibus, né, que fica o ônibus o dia inteiro tremendo, ainda mais com a qualidade de asfalto que a gente tem, né, nas nossas cidades aí. Já não é algo muito tranquilo, né? Enfim. Então existem esses dois tipos. Então a vibração ela pode trazer uma série de complicações, né, doenças osteomusculares, enfim. Então é muito importante a gente avaliar isso. Que é interessante a gente falar sobre vibrações, pessoal, que até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, vibração não tinha limite de tolerância, né? Ou seja, quando eu falo em limite de tolerância, não tinha níveis seguros que a gente entendia como melhor exposição para esse trabalhador. Hoje em dia a gente já tem, nós temos aí já normas de higiene ocupacional que preconizam como é que a gente avalia, como é que a gente quantifica isso. O próprio anexo 8 hoje também já tem um limite de tolerância, certo? O pessoal ainda está na questão dos micro-ondas. Tá, pessoal, foi só um exemplo prático aí, não precisa fazer, eu só dei um exemplo, tá? Fiquem tranquilos, eu também não faria nada que pudesse colocar vocês em risco, acreditem em mim, tá? Mas fiquem tranquilos com relação a isso. Esqueça essa parte, não esqueçam não, aliás, vamos para a próxima, tá certo? Então a gente está falando aí das vibrações e percentual de pagamento para quem trabalha com vibração é 20% também, independente independente da exposição que vocês tiverem à vibração, não sobe esse valor também, é 20% e ponto final, tá certo? Bom, vamos lá. Espero que vocês estejam acompanhando aí o raciocínio, que está tranquilo, espero que esteja, né, de grande utilidade aí para vocês também. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o anexo 9, para eu não me perder por aqui. Se eu pulei algum aí, o professor falou do 8 por 10, né? O anexo 9 fala aí sobre... vamos lá. O anexo 9 fala sobre uma jabuticaba, né? Como assim uma jabuticaba, professor? Peraí que o Nathaniel aqui está perguntando: posso receber mais de um benefício de insalubridade na mesma empresa a mais de um risco? Excelentíssima pergunta, tá, Nathaniel? Vou guardar essa tua pergunta pra gente responder lá no final, mas muito boa mesmo a tua pergunta, tá? Então, por que eu tô falando que o anexo 9 fala sobre uma jabuticaba? O que é uma jabuticaba, tá, pessoal? Perdoa a brincadeira, eu tento trazer de forma bem lúdica, assim, para que a gente grave esse tipo de informação. Jabuticaba é uma fruta que para quem não sabe, é uma fruta específica aqui do Brasil, tá? Então, quando eu falo que é uma jabuticaba, o anexo 9 fala sobre umidade, tá? E eu digo que é uma jabuticaba porque é um tipo de agente considerado como insalubre aqui no Brasil, né? Até hoje os grandes especialistas, enfim, da área, a revista Proteção, por exemplo, ano passado fez uma matéria exclusiva sobre somente essa questão da umidade, porque a gente não... Dentro de umidade, o que o anexo 9 fala? Que os trabalhadores que exercem suas atividades imersos em locais alagados, encharcados, com água até o peito, com água até as canelas, né? O pessoal que trabalha em galeria, enfim. A água em si não causaria nenhum dano, né? Pelo menos é a opinião de especialistas. Aqui não é o Yuri, professor, que está falando, mas sim de artigos científicos aí que a gente já trabalha. Então, essa jabuticaba brasileira, que é o pagamento de adicional por insalubridade, é algo que acontece no Brasil, especificamente no Brasil. Não se sabe que raciocínio se usou naquele momento, tá? Mas o pessoal que trabalha em local alagado e encharcado recebe esse adicional de 20% também. O que é importante falar sobre isso? Algumas pessoas questionam, mas se o cara trabalha num local alagado e encharcado, por exemplo, num esgoto, enfim, né, o pessoal do DEMAI aqui em Porto Alegre, que é o Departamento de Água e Esgoto, tá? Mas aquela água está contaminada, professor. Aquela água possui contaminante de bactérias, vírus, enfim. Mas
A NR15 trabalha lá no anexo 14, eu vou chegar nela depois, a respeito de agentes biológicos. Então a água em si não teria problema, tá? Então, repito, aqui não é uma opinião do professor Yuri, aqui é uma opinião de área que até hoje não conseguem descrever muito bem o porquê que o Brasil considera, né, o pagamento de insalubridade por umidade, né? Mas enfim. E agora vamos lá para o anexo 10. Tá? O anexo 10 fala aí sobre... olha lá. Lembrei. Frio. Tá? O anexo 10 fala sobre frio. Ou seja, profissionais que ficam expostos ao frio, como por exemplo dentro de um frigorífico. O pessoal que trabalha lá nas grandes empresas lá de frigorífico, né, com carne, com corte de carne, bovina, frangos, enfim, é o pessoal que trabalha no frio. Né? Então o frio é um ambiente bem realmente insalubre para se trabalhar. A gente sabe o quão desconfortável é quando a gente acaba tendo que ficar exposto ao frio, porque é normal que a gente fique enrijecido, né? Dê problema. Pessoal, de frigoríficos, para vocês terem uma noção, o número de afastamentos por enrijecimento de músculos, problemas por monotonia e repetitividade dentro de baixas temperaturas é muito grande. Tá? Então, o frio realmente é algo que a gente precisa ter um controle muito grande. O que é importante falar sobre o frio? Pagamento, né? Adicional de pagamento 20% também, né? Independente da temperatura, é 0 graus é 20%, é 10 graus negativo é 20%. Enfim, uma série de outros exemplos aí de temperatura que a gente poderia dar. É impressionante, assim, isso não muda também, é 20% e ponto final, tá certo? Agora, pessoal, falamos aí dos 10 primeiros anexos, certo? E professor, tem mais? Tem mais um pouquinho, ainda não acabou, pessoal, não acabou, né? Fiquem aí que ainda não acabou, né? Pega mais um pouquinho de café lá, pega mais um pouquinho de água que ainda não acabou, ainda tem mais alguns assuntos pra gente discutir. Ali a Giza dizendo que o anexo 10 frio, já trabalhei na Oderich tempo atrás. Realmente, então tu já conhece essa realidade, que é um agente bem nocivo, assim, bem difícil trabalhar em um ambiente, né, de baixas temperaturas. Agora a gente vai falar então do 1 ao 10, pessoal, dos anexos 1 ao 10 da NR15, a gente está falando sobre agentes físicos, ou seja, todos os agentes do anexo 1 ao 10, a gente está falando sobre formas de energia, tirando a nossa jabuticaba lá, que é a umidade que está perdida lá no meio, mas está lá, a gente precisa falar dela, né, e ela dá esse adicional aí para os trabalhadores. E o anexo 11, pessoal, a gente tem ali a questão dos produtos químicos, tá, pessoal? Então, o anexo 11 fala sobre limites de tolerância cuja insalubridade é verificada através de avaliação e inspeção no local de trabalho, tá certo? Então, nós temos ali uma lista com agentes químicos, certo? Que, se ultrapassarem um determinado limite de tolerância, geram pagamento de insalubridade aí para os trabalhadores, certo? Agora, vem mais uma particularidade aí da nossa legislação, tá, pessoal, que eu acho que é bem prejudicial, é que essa nossa legislação, para vocês terem uma ideia, as normas regulamentadoras, elas foram criadas em 1978. E esse anexo 11 da NR15, que coloca aí limites de tolerância, por exemplo, para agentes químicos, ela foi criada logo na sequência. O que foi feito? Na época se foi feito um copia e cola das normas internacionais, enfim, da ACGH, né, da ACGH americana, que é um órgão internacional aí, que é referência mundial com relação à questão de higiene. Um copia e cola da norma deles, né, e colocou na nossa legislação. Agora o que acontece? Né? Os estudos continuaram e essa norma nossa não foi revisada. Trabalha hoje são os mesmos que a gente trabalhava lá na década de 80, certo? Então, só para vocês terem uma ideia, se a gente pegar, por exemplo, na legislação internacional hoje lá, quando a gente for falar do tolueno, por exemplo, que é 20 partes por milhão, né, como limite de tolerância, na legislação brasileira, 8 partes por milhão, ou seja, de tolueno. Digo, se nós levarmos em consideração, por exemplo, a legislação brasileira, 70 ppm permite expor um trabalhador, né, por semana, tu está matando o cara, né, porque a legislação, enfim, já está muito à frente disso. Então, por isso que pagamento de insalubridade não é algo legal do meu ponto de vista. O que a gente tem que fazer?
fora, né? Digamos assim, dar um jeito de mudar esse produto, dar um jeito de tentar reduzir a exposição a esse produto. Então esse é um ponto interessante. Pagamentos de insalubridade, percentuais, certo? Dentro da própria tabela existe uma coluna que fala pagamento mínimo, médio ou máximo, ou seja, dentro de cada produto vai ter um adicional de pagamento, ou seja, vai ter uns ali que vai dizer mínimo, ou seja, 10%, vai ter um ali que vai dizer médio, que é 20%, ou vai ter o pagamento ali de 40% dependendo do produto, certo? Então, basicamente, o anexo 11 fala sobre produtos químicos. O anexo 12 fala sobre poeiras minerais, né? E essas poeiras minerais aí a gente precisa quantificar, a gente precisa saber qual é o tamanho da fibra para que não gere maiores transtornos aí para o trabalhador, e a gente acaba sempre tendo que controlar, né, essa exposição do trabalhador a poeiras minerais, pagamento 40%. O anexo 13 está falando de quê? Está falando de quais são alguns agentes químicos que não têm limite de tolerância definidos lá no anexo 11. São alguns produtos químicos que o simples fato de trabalhar com esse produto químico já caracteriza como insalubridade. Um exemplo, tá? Se a gente falar lá que o trabalhador executa suas atividades com óleo mineral, né? O óleo mineral é um óleo que a gente sabe, ele é cancerígeno, enfim, ele traz algumas consequências para o trabalhador, já se paga um adicional, ou seja, não existe um limite de tolerância, né? A gente diz que está exposto, já merece receber esse pagamento, tá certo? O anexo 14 aí, pessoal, fala sobre agentes biológicos. Aí o pessoal que é da área da saúde já está mais ambientado com esse tipo de agente, né? Mas o pagamento, voltando só, tá, pessoal? Poeiras minerais 40%, agentes que eu falei lá do anexo 13, aí varia também o pagamento de acordo com o que a norma preconiza, né? E o 14, que fala sobre agentes biológicos, os pagamentos são de 20 e 40. Mas ali eles também não medem números de bactérias, de vírus, enfim, né? Ele só diz assim, profissionais que trabalham na área da saúde, profissionais que trabalham com exposição a pessoas doentes, profissionais que trabalham com contato com vísceras de animais, enfim, ganham lá um percentual. Ou ganha 20 ou ganha 40. Não tem muito o que discutir nesse ponto lá na norma. Alguém fez uma pergunta ali que eu achei legal. Por que essa diferença? Lógico, pessoal, vários fizeram questionamentos aqui, mas foi uma que me chamou a atenção quando passou, né? Por que essas diferenças das leis internacionais e das leis brasileiras? Perguntando aqui. Viviane, na verdade é a morosidade das nossas leis aqui, de revisão, né? Para passar por revisão a burocracia é muito grande, então também é um jogo de interesses, né? Ou seja, se eu limitar o número se eu diminuir, por exemplo, o limite de tolerância, muitas vezes para as empresas isso não é interessante, porque eu vou ter que pagar insalubridade para todo mundo. Então, como tem uma comissão tripartite, ou seja, que são os representantes dos empregados, os representantes dos empregadores e os representantes do governo que se juntam para revisar uma norma, é uma briga de poder, tá? Aqui entra uma briga política, efetivamente, porque cada um quer puxar para o seu lado e aí a gente vai se arrastando por anos para conseguir fazer qualquer alteração, tá certo? Então aí falei dos 14 anexos, falei dos percentuais, e a última parte, né, da nossa live hoje, do nosso bate-papo, é a respeito de formas de controle, tá certo? Então, dentro das formas de controle, a gente tem uma coisa que precisa pensar sempre. Quando eu falo em proteger um trabalhador, o que geralmente vocês pensam? Eu tenho certeza que vai vir na primeira opção de vocês vai ser o quê? EPI. E não é só de vocês, é de um modo geral, de todo mundo, né? De todo empresário, enfim. Ó, eu vou dar um EPI para os caras e eu estou protegendo todo mundo. Gente, dentro da visão de higiene ocupacional, que é a área que estuda essa questão de prevenção dentro dos agentes insalubres, o EPI é a pontinha do iceberg, o EPI é a última coisa que eu devo fazer. Dentro da higiene ocupacional, a gente trabalha com medidas de controle hierarquicamente, ou seja, primeiro eu tenho que tentar prevenir na fonte, depois eu tenho que tentar eliminar na trajetória, para por fim, se nada der certo, eu vou dar um EPI. Por exemplo, se eu estou falando que um trabalhador está exposto a ruído, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar eliminar esse ruído na fonte. Ou seja, eu posso tentar fazer a troca da ferramenta. Se for uma máquina ruidosa, eu posso cuidar para ver se a manutenção dela está em dia. Eu posso enclausurar essa máquina para que o ruído, por ele ser uma onda, não chegue até a audição dos trabalhadores. Eu posso fazer o quê? Eu posso enclausurar talvez o trabalhador, criar uma sala para ele que ele não precise receber, se aquela máquina efetivamente precisa ficar ligada o tempo todo, né? Então, primeiro eu vou controlar na fonte.
Na fonte eu não consigo fazer nada, o que eu vou fazer? Poxa, vou colocar, por exemplo, anteparos, alguma coisa na trajetória que evite que esse ruído chegue até o trabalhador. Porque, como eu falei, o ruído é uma onda e ele não consegue, né, passar completamente pelas barreiras feitas na trajetória. Tecnicamente é inviável fazer qualquer uma dessas situações. O que eu faço? Aí eu dou EPI para o trabalhador. Só que na realidade brasileira, na realidade, enfim, né, do nosso dia a dia, a primeira coisa que o funcionário recebe é um EPI, né? A primeira coisa é quando a gente entende que tem um agente insalubre, é fornecer um EPI para o trabalhador. A gente está indo contra tudo, né, que a gente trabalha dentro da área de higiene ocupacional, né? Então, eu acho interessante até para o pessoal que tem a aula de técnico de segurança, que está fazendo o curso de técnico de segurança, já está mais acostumado com esse tipo de pensamento, mas para o pessoal dos outros cursos que está participando conosco aqui nessa live, é interessante ver que a coisa é muito mais ampla, né? Que ser técnico de segurança do trabalho não é simplesmente ir lá entregar a EPI e ver se os caras estão usando capacete. É algo muito mais complexo do que isso, né? E o nosso trabalho é bem voltado para essa parte de prevenção. Respondendo a perguntas agora, porque eu não quero me passar muito no tempo, já passei uns minutinhos aqui, tá? Respondendo a pergunta que foi feita anteriormente lá. Posso ganhar mais de um adicional de insalubridade? Não, tá? Acho que foi Nathaniel, se não me engano, que fez a pergunta. Não pode ganhar mais um, por quê? A norma fala que o trabalhador vai ganhar o maior. Então, se ele tiver, por exemplo, exposto ao ruído, que fala lá que ele deve ganhar 20%, ele também tiver exposto, por exemplo, a um produto químico lá que diga que ele tem que ganhar 40%, que é uma insalubridade máxima, ele não vai ganhar 60%, ele vai ganhar somente 40%. Tá? Porque o maior é o que fica valendo. Não existe um somatório de pagamento de insalubridade. Tá certo? Então, formas de prevenção também para químicos, né? Olha, tem muita coisa simples que a gente pode fazer. Por exemplo, eu usei o exemplo aqui do tolueno, que geralmente ele é utilizado como um solvente, né? Às vezes, simplesmente comprar um produto que o solvente seja à base d'água, um produto que... mudar o produto, enfim, colocar exaustores, tudo isso antes de fornecer um respirador, né, para um trabalhador, podem ser formas de eliminar na fonte ou na trajetória, para, por fim, só quando tecnicamente for inviável, eu colocar um EPI no trabalhador, tá certo? Passei um pouquinho do tempo aí, tá, pessoal? Mas agradeço a todos que ficaram aqui na live até esse momento. Espero que tenha sido de muita valia para vocês. Espero que tenha sido uma tarde tão proveitosa como está sendo para mim aqui. É um prazer poder estar disponibilizando o meu tempo para vocês nessa tarde de hoje, né? Agradeço aí que vocês também disponibilizaram o tempo de vocês para vir aqui participar desse nosso bate-papo. Tá certo? Então, aos alunos que são aí do técnico de segurança, principalmente, espero que tenha sido de grande valia aí essa nossa live. Espero que tenham sanado algumas dúvidas. O pessoal dos outros cursos que participou também, que possam aí disseminar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa aí que a gente teve no dia de hoje com os colegas de vocês. Depois, quem não pôde participar da live, a live fica postada ali aqui na página da SEG, então pode indicar para os colegas dar uma olhada lá. Pô, tem um professor que falou um assunto interessante para nossa área, tá certo? E espero aí contar com vocês na próxima live que vai falar aqui na nossa página da SEG. Participem, tá? Participem bastante, assistam, que o conhecimento, pessoal, é uma das coisas que nunca vão tirar da gente, né? O conhecimento nunca é demais. Na vida, tudo pode tirar da gente, né? Bens materiais, enfim, mas o conhecimento, aquilo que a gente adquirir, nunca ninguém tira da gente, tá certo? Pessoal, então, mais uma vez, muito obrigado. Vamos tentar manter a calma, vamos tentar manter a tranquilidade, vamos tentar ser um ponto de normalidade no meio de tudo isso que a gente sabe que está acontecendo, tá certo? E espero em uma próxima vez poder retornar aqui com vocês e trocar essa ideia novamente, tá certo? Pessoal, bom final de semana, bons estudos a todos e até uma próxima. Até mais!